A arqueologia moderna e a hipótese de uma Terra jovem parecem habitar universos paralelos. Vamos entender aqui por que esse conflito não se baseia em achados raros ou isolados, mas sim na prática diária, na rotina de milhares de cientistas ao redor do mundo. O maior desafio para a ideia de uma Terra com apenas alguns milhares de anos não é, sabe, um fóssil espetacular ou uma ruína misteriosa. Não, é algo muito mais fundamental. O trabalho do dia a dia, metódico e cumulativo de arqueólogos em todo o planeta. Bom, nosso roteiro aqui é o seguinte. Primeiro, vamos analisar o argumento central, essa tal refutação estrutural. Depois, vamos mergulhar na revolução tecnológica que permitiu medir o tempo de uma forma absoluta. Em seguida, faremos uma viagem pelo mundo, olhando para evidências concretas e veremos como diferentes áreas da ciência se apoiam para confirmar os resultados. E, por fim, vamos colocar as duas linhas do tempo lado a lado para a gente ver o que acontece. Então vamos começar pelo ponto principal. Por que a contestação mais forte a uma cronologia curta não vem de uma descoberta isolada, mas sim da prática diária de milhares de arqueólogos? O ponto-chave é este. A evidência de um passado muito antigo não é uma exceção à regra. Ela é a regra. Ela surge da consistência impressionante que se encontra em milhares e milhares de escavações independentes em todos os continentes. É a soma de todo esse trabalho que constrói um argumento tão sólido. Ok, mas como é possível ter tanta certeza de que essa consistência toda está cronologicamente correta? A resposta para isso está numa verdadeira revolução científica. Uma que transformou a arqueologia para sempre. O método de datação por radiocarbono, desenvolvido por Willard Libby, mudou completamente as regras do jogo. Pela primeira vez na história, se tornou possível datar um pedaço de carvão, um osso ou qualquer material orgânico sem depender de interpretações de textos antigos ou de estilos de cerâmica. Foi uma virada de chave fundamental. E como bem destacaram os pesquisadores R. E. Taylor e Offerbar Yosef, a arqueologia saiu de um sistema relativo, onde se dizia isto é mais antigo que aquilo, para um sistema de datas absolutas, datas que podiam ser verificadas e testadas. E a revolução não parou por aí. Novas tecnologias foram surgindo, tornando a datação cada vez mais e mais precisa. A espectrometria de massa, por exemplo, foi um divisor de águas. De repente, ficou possível datar um único grão de semente, um fio de tecido, amostras minúsculas que antes eram impossíveis de analisar. E isso, claro, aumentou drasticamente a confiabilidade dos resultados. Com essa ferramenta poderosa em mãos, os arqueólogos começaram a montar um grande quebra-cabeça global. Vamos então fazer uma viagem por alguns locais essenciais que nos mostram a verdadeira profundidade da nossa história. Na Eurásia, encontramos a tradição axiolense. Estamos falando de ferramentas de pedra padronizadas, associadas ao Homo erectus, que demonstram uma continuidade tecnológica por meio milhão de anos. Em sítios como Boxgrove, na Inglaterra, pesquisadores como Mark Roberts confirmaram essa idade usando múltiplas técnicas, o que dá uma confiança imensa nos resultados. E tem também a indústria musteriense, um sistema cultural vasto, duradouro, associado aos neandertais. Como documentado por François Bordes e outros, essa tradição se estendeu por um período de mais de 250 mil anos por toda a Europa e o Oriente Próximo. Quando o Homo sapiens chega à Europa, encontramos a cultura aurinaciana. E aqui a gente não se espanta só com a idade, de 42 mil anos. A gente se espanta com a sofisticação. Em locais como a caverna de Geisenklosterle, na Alemanha, o pesquisador Nicholas J. Conrad encontrou flautas feitas de ossos, música há 42 mil anos. Voltando para a África, berço da humanidade, o trabalho de Christopher Henshaw Wood na caverna de Blombos é revelador. Ele mostra que o pensamento simbólico complexo, com gravuras abstratas em ocre, já existia lá há cerca de 75 mil anos, dezenas de milhares de anos antes do que se via na Europa. E de volta à Europa, sítios como Sundir, na Rússia, com seus sepultamentos incrivelmente elaborados, estudados por Otto Bader, e a caverna de Chauvet, na França, com suas pinturas espetaculares, analisadas por Jean Clotes, nos mostram que há mais de 34 mil anos, os seres humanos já tinham rituais fúnebres complexos e uma vida simbólica riquíssima. Isso não surge do nada, exige muito tempo para se desenvolver. No sítio de Maddebebe, datações confirmadas por pesquisadores como Clarkson, usando um método chamado luminescência, que basicamente mede a última vez que os grãos de areia viram a luz do Sol,
documentam a presença humana há impressionantes 65 mil anos. A conhecida cultura Clovis já nos leva para cerca de 13 mil anos no passado. Mas hoje sabemos de sítios ainda mais antigos, como Buttermilk Creek, no Texas. Lá, pesquisas de Michael R. Waters e sua equipe mostram ocupação humana que ultrapassa os 15 mil anos. Isso já é mais que o dobro da idade proposta por uma cronologia curta. Lá no sul do Chile, o sítio de Monte Verde foi um verdadeiro choque para a arqueologia. As evidências de ocupação humana de 14.500 anos atrás não apenas adicionaram um dado novo, mas reescreveram completamente a história do povoamento das Américas, empurrando tudo milênios para o passado. Agora, na Turquia, Göbekli Tepe. Esse lugar desafia tudo o que se pensava saber sobre sociedades antigas. É um complexo monumental, com pilares de pedras gigantes, construído por caçadores-coletores. E o mais incrível, 6.000 anos antes de Stonehenge. É tão antigo que veio antes da invenção da cerâmica, antes da agricultura. É realmente impressionante. Em Jericó, as escavações lideradas por Kathleen Canyon revelaram literalmente camadas sobre camadas de história. Cada extrato de solo contava a história de uma ocupação contínua, nos levando de volta no tempo até as raízes de uma das primeiras cidades do mundo, há cerca de 11.000 anos. E de volta à Turquia, Çatalhöyük é como um livro de história do período neolítico. Dezenas e dezenas de datações de radiocarbono criam uma linha do tempo incrivelmente sólida, consistente e detalhada para esta imensa protocidade, nos dando um retrato nítido de quase 2.000 anos de história contínua. Bom, todos esses números são impressionantes, mas como se pode ter tanta certeza de que eles estão corretos? A confiança não vem de um único método, ela vem de uma rede poderosa de validação, onde diferentes ciências se cruzam e confirmam os mesmos resultados. Olha só, a datação por radiocarbono é só o começo. Ela é reforçada por várias outras técnicas. A espectrometria de massa, ou AMS, torna o radiocarbono muito mais preciso. A luminescência data os próprios sedimentos onde os artefatos são encontrados. A estratigrafia, que é a análise das camadas do solo, mostra que o que está mais fundo é mais antigo. A dendrocronologia usa anéis de árvores para calibrar as datas. E a palinologia e a antracologia analisam pólen e carvão para reconstruir o ambiente do passado e confirmar a cronologia. O que se tem aqui é um fenômeno chamado consiliência. É como ter vários detetives que não se conhecem, usando métodos totalmente diferentes para investigar um crime, e todos eles chegam, de forma independente, ao mesmo culpado. Essa convergência de tantas linhas de evidência apontando para a mesma cronologia profunda cria um caso científico que é extremamente robusto. Pois bem, agora que vimos as evidências e como elas são validadas, chegou a hora de colocar tudo isso em perspectiva. Vamos visualizar o que acontece quando a cronologia arqueológica é confrontada diretamente com a cronologia curta. Quando a gente organiza essas datas numa linha do tempo, a escala do passado humano se torna inegável. Não se trata de eventos isolados. Cada um desses pontos representa culturas inteiras, com inúmeras gerações vivendo e morrendo ao longo de centenas de milhares de anos. O conflito fica muito visual. Todos eles, e muitos outros, ultrapassam com folga a marca de 6.000 anos. Aliás, até mesmo o surgimento das primeiras grandes cidades na Suméria, o comecinho da história escrita, já acontece bem no limite dessa cronologia mais curta. E aqui está o cerne da questão. A incompatibilidade não é um detalhe, não é um pequeno erro de cálculo, é uma falha estrutural. Toda essa tapeçaria da história humana que a arqueologia revela simplesmente não cabe, não tem como ser comprimida numa moldura de apenas 6.000 anos. E tudo isso nos traz de volta ao coração do problema. O conflito não é entre uma hipótese e um fato isolado. É entre uma hipótese e o funcionamento diário de toda uma disciplina científica. Pense nisso todos os dias, equipes de arqueólogos na Ásia, na Europa, nas Américas, usando os mesmos métodos padronizados, chegam a resultados que consistentemente mostram cronologias muito, muito mais longas. Isso não é uma anomalia, é a norma, é o resultado esperado do trabalho. E aqui está o paradoxo. Para que a cronologia curta estivesse correta, seria preciso aceitar algo estatisticamente absurdo: que vários métodos de datação, baseados em princípios físicos completamente diferentes, estão todos fundamentalmente errados, da mesma maneira e na mesma proporção, para que, por uma coincidência monumental, continuem concordando entre si.
Defender uma cronologia curta exige muito mais do que discordar de algumas datas. Exige rejeitar os fundamentos da geologia, da física, da química e da biologia que servem de base para a arqueologia moderna. Seria preciso acreditar que todos esses métodos científicos, aplicados no mundo todo por milhares de cientistas, estão todos errados, exatamente da mesma maneira, para produzir um resultado que é consistente, mas falso. Um cenário desses contradiz os pilares da ciência: validação cruzada, reprodutibilidade dos resultados e independência entre os métodos. A grande força da cronologia arqueológica está justamente na concordância entre métodos, que em princípio não deveriam ter nada em comum. No fim das contas, o desafio que a arqueologia apresenta não é sobre uma teoria abstrata, mas sobre resultados metodológicos concretos, repetitíveis e globalmente consistentes. A questão fundamental não é se um modelo teórico pode ser ajustado, mas o que significa quando o funcionamento rotineiro de uma ciência inteira, em sua dimensão mais básica, entra em conflito direto com ele. O que a prática diária da arqueologia nos mostra, de forma global e consistente, é uma história humana escrita numa escala de tempo imensa, profunda. A questão que fica, então, não é apenas sobre a idade do planeta, mas sobre a nossa própria jornada. Como é que a compreensão dessa imensidão de tempo muda a forma como pensamos sobre a nossa espécie e o nosso lugar no universo?